pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio do nosso podcast Os Loutores. Hoje eu estou solteiro aqui, abandonado pela esposa, porque ela teve que correr atrás de outras coisas e não deu tempo de vir aqui para a gente fazer o nosso podcast, mas estamos por aqui. Lembrando que você tem que se inscrever, tem que compartilhar, tem que ir lá sentar o dedo no curtir, porque o nosso canal aparece para você cada vez mais e todos os recortes vão para o nosso Instagram, que é @osloutores. Lá você vai conseguir também ir vendo tudo. Depois a gente bota o link e você pode participar. E hoje nós vamos conversar com um cara, nós não, eu, né? Porque eu tô sozinho. Eu vou conversar com um cara que é sensacional. Diria eu, e ó que eu conheço essa gente, hein? Jornalista é uma praga, eu conheço essa gente. Diria eu, um dos maiores produtores de jornalismo, um dos maiores pauteiros, investigador do jornalismo, Dirk Lopes! E aí, Dirk? E aí, tudo bom? Guilherme Rivaroli, grande fera. Tudo certo, mano? Tudo bom aí. Rapaz, quantos anos já nessa brincadeira, Dirk? Olha, 34 aproximadamente. Caramba, é minha idade. Não, mentira, eu sou um pouquinho mais velho que isso. Como é que é trabalhar 34 anos na mesma profissão? Olha, eu comecei com 16 na faculdade, com 17 já trabalhando em jornal. Tem muito lugar que eu trabalhei que não existe mais. A Folha da Imprensa, o jornal acabou, o dono morreu, o Cimar Ramalho Filho. O Diário Popular, o jornal fechou e o Abdo Kudri também faleceu. O Indústria e Comércio fechou, que não, funciona ainda o site, né? Mas o proprietário Fortes fechou, também morreu. Então, assim, eu sou de uma época que máquina de escrever, fiz datilografia com 13 anos, era uma outra época, né? E então, como é que é? Você sai de Santa Catarina, cidade pequena, vem para Curitiba, que já se despontava como uma cidade grande, crescendo, cosmopolita, aquela loucura do curitibano ser fechado. Como é que foi isso? Eu tinha um sonho de infância, eu escutava muita rádio, né? Eu gosto muito de futebol, eu queria ser narrador de futebol. Não, você não gosta de futebol, você torce pro Coxa. Você não gosta de futebol, você gosta de sofrer. Eu já tinha falado, não vamos falar do Coxa. Não. O Coxa é terrível. O Coxa não é um time de futebol, é uma filosofia de vida, né? É uma forma de ver o mundo. É um dogma. É a vida sob outro prisma. É quase uma coisa, sei lá. Bom, então eu queria ser narrador de futebol, mas acabei indo para outras áreas, política. De repente, com 18 anos, eu estava cobrindo a Câmara Municipal. Naquela época, ainda falavam do metrô em Curitiba. Foi minha primeira pauta. Não, mas fala até hoje, só não tem. É verdade. Minha primeira pauta eu fiz umas 2 inaugurações de metrô aqui eu tô em com Curitiba. 51 anos, né? Na época eu tinha 18. Eu vi umas 2 inaugurações. Eu vi pedra fundamental e tal. Não, o metrô vai passar por aqui, vai ser o método Shield, o tatuzão e tal. Em 2011 eu editei uma matéria... Coves, que corta e põe. A gente aprendeu até essas coisas. Você vê, eu editei uma matéria sobre o metrô em 2011. Foi essa aí que teve a inauguração, eu tava lá. Foi. Eu tava lá nessa inauguração pela RIC ainda. Na época de Band News. A pedra ali no centro, né? Eles colocaram a pedra fundamental ali no centro. Que coisas vergonha, do futebol, né? Que vergonha. Como é que é enfrentar uma grande cidade? Eu também saí do interior, eu sei como é isso, mas às vezes as pessoas que estão nos assistindo agora não conseguem entender. Porque é uma diferença de mentalidade, principalmente quando a gente não tinha tanto acesso como tem hoje, que era um negócio abissal, às vezes, né, Diego? Eu vim morar aqui com 14 anos. Eu jogava futebol em campinho de terra, na chuva, na Copa de 86. Eu tava lá em Xanxerê com 13 anos. Aí, com 14, eu tava aqui em 87, em março, eu vim. Dava para ir passear na rua de noite. A gente podia ir no Largo da Ordem. Eu morava na Nilo Cairo com a Mariano Torres. Morei lá há 11 anos. E não tinha tanta violência, não tinha tanta problema. Você podia andar tranquilo. Hoje o centro... realmente está mais complicado. Você não pode ir em todos os lugares a todo horário. A cidade pensar cresceu. 2 vezes. A cidade cresceu, teve muita gente que veio aqui. Os problemas sociais eram juntos. De todo o Brasil, né? Mas Curitiba também, muito por causa da chegada das montadoras. Loucura, né? Muita gente achando que ia ter emprego fácil, mas aí tinha que ter qualificação. Né? Então, eu peguei toda essa mudança. Eu estou há 37 anos em Curitiba. Eu me considero um paranaense já. Qual que é a cidade que você veio? Eu nasci em Xaxim, não é Santa Catarina, próxima a Chapecó. E a minha família toda mora em Xanxerê. Meu pai mora num sítio lá. Eu tô... Ainda? Até você hoje. Tem quantos irmãos? Eu tenho 5 irmãos. Com a minha... Assim, irmãos, por parte de mãe, são 2. Um irmão que é arquiteto. Minha irmã ela é professora de inglês. E aí, por parte só de pai, eu tenho um irmão que é engenheiro agrônomo. E eu tenho uma irmã que está morando em Chapecó. É a mais nova, tem 28 anos. Olha aí, cara. Olha aí. Lembrando para você que esse podcast, ele tem oferecimentos e a gente precisa registrar porque eles são importantes. Colégio SEB Dom Bosco. Educação de verdade para o seu filho, para sua filha. Educando para o futuro mesmo e para o presente, né?
criançada precisa de uma educação muito forte desde o começo, a gente sempre indica para você a sede ao e Candice, o melhor açaí do sul do mundo. Tá lá, gosta de açaí? Boa, eu acho que vou provar esse, hein? Açaí é bom, não, é bom. Você gosta do açaí ou você gosta de um monte de coisa que acompanha? Eu gosto do açaí, cupuaçu, todas aquelas coisas Ah, que então beleza. Vai que o do Candice é bom, você vai ganhar na sua casa depois, tá? O senhor manda aí, viu? Oh, beleza. O jovem da Candice. Agora é o seguinte, Dick, como é que você vai parar na RPC? Então, aí eu trabalhei nesses jornais todos, trabalhei no Sindicato dos Metalúrgicos por 2 anos, de 19 a 21 anos, quando eu estava na faculdade. Eu comecei a trabalhar já na faculdade, né? Sei bem o que é isso. Aí eu fiz um concurso público, tinham 3 vagas, eu passei em 3º lugar. Consegui entrar na Rádio Educativa, trabalhei lá por 2 anos, eu fui repórter, por tempo determinado era esse concurso, eu era seletista, então eu não tinha aquela estabilidade de emprego. Então eu comecei a cobrir a Assembleia. A política, estava por dentro, apresentei uma briga entre 2 deputados no plenário. Você lembra quais? Lembro. Estão por aí ainda? Claro, Não, deve. José Afonso Júnior e José Arthur Ritt. Nossa. Era final de mandato, 1994, faz 30 anos. E eles não tinham sido reeleitos, eles são de Santo Antônio da Platina. Brigaram. A gente entrou ao vivo na Rádio Educativa. O pau comendo. Furo, né? Nessa época, a RPC... Furo é quando a notícia está acontecendo na sua frente, você dá primeiro que todo mundo. Né? Exatamente. Você não dá o furo, você é o furo da notícia. Então, eu estava lá pela Rádio Educativa, tinha também um colega, o Luiz Carlos, da Rádio Clube, que também estava ao vivo, e o Eleduvino Baceto, que era um jornalista do Indústria e Comércio. Só nós 3 testemunhamos, porque não tinha mais ninguém. Mas saíram no soco mesmo? Saíram no braço. Um deputado saiu sem a manga do paletó. A coisa foi... Bafão. Foi bafão. Até, inclusive, teve tiros no carro de um deles, depois, que até hoje ninguém sabe quem deu o tiro. Coisas da política paranaense. Foram parar na delegacia, na época era o Aníbal Cury, era o presidente, e aí eu estava cobrindo isso tudo. Nessa época, a RPC, ela não tinha ainda um contrato de exclusividade. Eu estava cobrindo férias na pauta. Eu fui chamado... O falecido Lourival Curvelo, ele era editor também da Rádio Educativa e viu meu trabalho e me chamou, você não quer cobrir férias na pauta? E eu já tinha feito teste na TV Bandeirantes para repórter, na época era o Canal 4, era a TV Iguaçu, e não tinha passado, ninguém me chamava para trabalhar. E na RPC eu nem tinha tentado, como na verdade na época nem era RPC, era Canal 12, Castelo do Batel. O Lourival me chamou, era só aqui para a região, né? Ela vira RPC na virada de 99 para 2000 ali, que pega o estado inteiro. Já fazia parte da Rede Paranaense de Comunicação, mas era chamado de Canal 12, não era com esse nome, Rede RPC, né? Regionalizava ali, né? Era o Canal 12 aqui, Coroados lá não sei onde. Coroados em Londrina, teve Cataratas em Foz, teve Cultura em Maringá e teve Esplanada em Ponta Grossa. Era essa denominação. Depois tudo virou a RPC, né? Aí eu fui cobrir férias na pauta, aconteceram 2 coisas simultâneas, né? Que o nosso Vladimir Nascimento, ele era da pauta e foi para reportagem, ele foi promovido. Então abriu uma vaga. E eu estava lá, que bom, né? Aí, já que não tem tu, vai tu mesmo, tô aí. Então fui efetivado lá, 2 de janeiro de 95. Quantos anos você trabalhou lá? Quase 22 anos. Caramba, 2017 você sai. 1º de julho de 16. Foram... 21 anos. Contando o período de experiência, né? Que eu comecei em 30 de setembro de 94. Então, é praticamente 22. Quase 22 anos. Foram 17 anos na produção do Jornal Nacional. Fui também editor do Bom Dia Brasil por 2 anos e meio. Peguei as primeiras 30 fases da Lava Jato, acordava 4h30, já olhava o celular para ver se o delegado da Polícia Federal estava acordado. Se alguém estava preso. Eu tinha um... Veja só, quando chegou aqui o Paulo Roberto Silva, que era o chefe de comunicação da Polícia Federal, eu cheguei lá, eu trabalho no Jornal Nacional, você precisa passar coisa para mim, né? Aí, é claro, todo mundo quer. Para quem não entende, gente, quando você fala assim, eu trabalho no Jornal Nacional, é o topo da carreira. É simples assim. Então, é o principal jornal do país. Ponto. Ainda é, né? Ainda é. Então, assim... Lá repercute, falou repercute. Eu e um colega nosso, o James Alberti, que hoje está no Fantástico, nós éramos os 2 produtores. De 2000 a 2016 eu trabalhei com eles. Foram 16 anos. Foi uma dobradinha ali. E aí a gente foi falar com o Paulo Roberto. A gente precisa saber das coisas. Passa a informação para nós. Como todo jornalista, né? Só que tem jornalista que não sai na redação. Nós fomos lá na Polícia Federal falar com ele. E eles falam o seguinte, não podemos passar informação privilegiada. Agora, o que eu fiz? A distância da RPC até a Polícia Federal, pega no Google, dá 25 minutos. Você ganha um tempo muito grande se você sabe que tem a operação. Então eu perguntava, tem? Ele mandava um sinalzinho, sim ou não. Aí já mandava a equipe lá, sem saber o que era.
Aí, quando saiu o release, você já estava com a equipe posicionada. Já estava pronto. E aí, a gente muitas vezes furava a Globo Brasília. Né? Depois, quando começou a ter as operações no STF, Brasília começou a saber. Mas as primeiras fases, todas, a gente nadou de braçada. Ó, tem uma expressão que muita gente usa, que esse é mais louco que o padre do balão. Eita, vida. Ficou famosa essa expressão. Esse é mais louco que o padre do balão. Você se sente responsável por essa bagunça toda, não, Dirk, ou não? Isso aí, alguns jornalistas, como o senhor, ficam me falando isso nas redações que eu trabalho. Na verdade, eu não sei se alguém mais tentou, mas eu acho que fui o único jornalista que ligou para o Corpo de Bombeiros para pedir socorro para o padre. Que eu liguei. Agora, pera. Quando o padre sobe, você pediu. Imagina eu ligando. O pessoal, Sumiu o padre. Capitania dos Portos e Corpo de Bombeiros. Olha, o padre Adelir de Carli está voando em 1000 balões de gás hélio, precisam salvar o padre. Você está passando um trote? Não, é verdade. Dá uma olhada aí no G1 que tinha uma matéria. Ele fazia a pastoral do caminhoneiro, né? Tinha a ver com isso, acabar com violência na estrada, que vamos contar a história. O padre do balão, o Adelir de Carli, ele era de Ampere, no sudoeste do Paraná. Ele já tinha feito um voo de 500 balões de gás hélio, só que saindo de Ampere, lá no sudoeste do Paraná, para qualquer lugar que ele fosse, ia dar certo. Ele foi parar em São Antônio, na Argentina, 110 quilômetros de lá. Beleza, saiu no Fantástico, primeira matéria. Eu estava em férias, inclusive, não fui eu que inventei o padre. Aí, o nosso saudoso Jorge Narosniak, já falecido, quando eu voltei de férias, ele falou, tem um padre aqui. Um maluco aí, tem um maluco aí. Era essa conversa. Dentro da redação era chamado assim. Eu fico muito triste com essa história, porque eu fiquei no dia. Tocado, óbvio. Muito foda, assim, essa é a palavra. Porque eu fiquei muito nervoso com a situação e eu tava tentando salvar o padre. Eu não tava pensando em fazer matéria. Pô, o cara tava lá perdido. O que acontece? Você teve contato com ele quando ele tava perdido lá em cima? Tive também. Eu tive contato 2 dias antes. Foi uma reportagem que nós fomos em Paranaguá. O repórter era o Sandro Dalpículo. Eu não lembro todos os membros da equipe. Nós fomos lá porque o padre tinha anunciado. E assim, ele que marcou a data que ele queria fazer. Por conta dele o negócio. Ele falou assim, 20 de abril de 2008, eu vou ver a lua cheia. Daí eu lembro que eu falei com o pessoal, as moças do tempo da RPC, elas falaram, tem uma frente fria chegando. E eu falei, padre, mas se chover, o que acontece? Não tem problema. Ele falava que ele tinha conhecimento de astronomia, de tudo, de geografia. Ele era entendido em tudo, praticamente. Climatologia. Cartas aeronáuticas, em clima. E ele, assim, era uma pessoa convincente. Ele queria divulgar a pastoral do pastoral rodoviária lá de Paranaguá e resolveu fazer esse voo. No fim, a pastoral rodoviária ficou conhecida como pastoral do caminhoneiro. Né? É verdade. Ficou mais fácil para todo mundo. E assim, não foi só o Fantástico que comprou a pauta. Se você for ver nas todo imagens... mundo estava lá. Toda a imprensa. A Rádio CBN estava lá, a TV Bandeirantes, toda a imprensa. Toda a emissora, a Rede Massa, lá. Todo mundo estava cobrindo o padre do balão. Só que como o Fantástico tinha chamado... o Fantástico, né? Eu era produtor da rede, né? E aí o que aconteceu? No dia, a Dulcinea Novaes foi até lá, foi escalada... eu lembro da matéria ser da Du. Ela foi escalada para cobrir. Aliás, um beijo para ela, queridíssima. A Dulcinea é maravilhosa, né? E o padre, ele estava marcado para sair às 10 da manhã. Ele atrasou por conta do mau tempo. Tava fechado? Tava muita neblina. Tava chovendo. É assim, ó, quando você vê na previsão do tempo chamando de névoa, é porque a neblina densa, fechada, que você não enxerga. Totalmente. Aí fica difícil. Tava mais ou menos assim, né, Dirk, aquele dia. Tava muita chuva. Eu lembro que veio um e-mail do pessoal da rede e aí vai sair o voo. Um chefe nosso respondeu, amigo, aqui não voa nem passarinho. O cara respondeu assim, porque algumas emissoras iam alugar o helicóptero, inclusive a RPC. E o helicóptero não ia passar, não estava sobrevoando porque não passava a serra. Então a gente avisava que não tinha condições. Mas o padre foi teimoso, né? Até a Dulcinea faz aquela célebre pergunta, padre, mas não é muita teimosia sua sair com esse tempo ruim? E ele mesmo assim foi. Agora, as pessoas que falam, pô, vocês que inventaram isso aí. Pô, não teve uma pessoa, porque esse padre já era conhecido há alguns meses antes, já tinha várias reportagens. Não teve nenhuma autoridade para ir lá impedir a saída do padre. Não teve polícia, não teve ninguém, políticos. ANAC. Nem a NASA. Ninguém foi lá para impedir o padre. Aí depois, quando acontece alguma tragédia, é claro que sempre aparece todo mundo entendido. Pô, o padre fez isso errado, aquele outro. Inclusive, a própria matéria do Fantástico, domingo seguinte, mostrou que ele foi com uma roupa inadequada, que era uma espécie de lata de cerveja, que no frio esfria, no calor esquenta e no mar afunda. Ele tinha falado, quando nós fomos fazer a reportagem 2 dias antes, que qualquer problema que ele tivesse, ele tinha paraquedas. Agora, ele não tomou a decisão, na minha opinião, né? Eu também não sou entendido, né? No voo dele. Na minha opinião, quando ele entrou na nuvem, ele já devia ter saltado, porque ele já perdeu a segurança, não sabia onde estava. Quando ele ligou, veja,
ele tinha os contatos da TV. Então, porque o plano dele era sobrevoar Ponta Grossa, Maringá, Londrina e até Dourados, no Mato Grosso do Sul. Nossa, mano, estamos falando de 1.000 quilômetros. Sim, porque ele calculou que com os 1.000 balões de gás hélio ele ia chegar até lá. Acontece que, assim, também não sou expert, mas eu acredito que ele subiu muito rápido, porque 1.000 é o dobro de 500. Ele subiu muito rápido e não foi na distância, entendeu? O gás hélio Ele foi só- para cima, não para Então, ele frente. subiu muito rápido. Ele ligou na redação já não era mais no Canal 12 nessa época, né? 2008 era na TV RBC. na Mamoré. E atendeu uma produtora que falou, o padre tá ligando aqui, Dirk. Daí passou o telefone, a primeira vez até caiu a ligação. Na segunda ele ligou e falou comigo. Falei, padre, onde é que você tá? Ele, não faço a menor ideia. Daí eu falei, mas qual que é o que Ele você não tá tinha vendo? sinal de Nuvem. GPS, nada. Então, ele tinha o GPS, mas o que acontece? Assim, vou falar cronologicamente. No primeiro contato, ele fala assim, ele tinha altitude. Que altitude? 5.100 metros. Nossa, já Em estava 35 congelando. minutos, ele subiu 5.100 metros. Nem o Valdemar Niklevics, no Everest, faz isso. Em meia hora, ele não sobe 5.000 metros. Ele devia estar já sofrendo efeitos, né? Da alta Se é que estava altitude. correta a altitude dele, né? Pelos aparelhos que ele estava falando. Mas, enfim, subiu esse valor aí. Depois ele não estava mais atendendo. Nós tínhamos o contato dele, era um celular Iridium, Global Star, que pegava no mundo inteiro, e a gente ligou para o bombeiro. Eu liguei, e eu perguntei, eu vou avisar o corpo bombeiro. Ele, não tá tranquilo. Eu falei, não tá tranquilo, padre, você tá errado, tá na direção... Qual direção? Ele, sul. Daí eu Você falei, tinha pô, que ir pro norte. tinha que ir pro norte. Eu falei isso. E você acha que tá onde agora? Acho que tô em cima de Guaratuba. O James e algumas pessoas, a gente pensou várias vezes em escrever esse livro e nunca fizemos. Mas então, esse diálogo aconteceu. E aí depois a gente passamos o contato para o... Não, ele não atendia mais o celular depois disso. Não sei o que aconteceu, se ele perdeu a consciência. Nós conseguimos um contato, daí já gravando a conversa, às 15h45. Nós fomos num local da TV onde dá para gravar. E aí ele já estava bastante desesperado, porque ele falou, vocês precisam me ajudar a ligar para as empresas que... eu lembro o nome da empresa, era GPS Paraglider, de Jaraguá do Sul, que forneceu o GPS para ele. Nós ligamos lá, vocês precisam ajudar o padre a reconfigurar as coordenadas. Porque ele não tinha coordenada, ele não sabia nem onde ele estava. Só via nuvem, isso que está gravado. E daí, aí as pessoas acham, mas ele não sabia operar o GPS. Eu quero restabelecer a verdade. Não é que ele não sabia, ele perdeu a consciência ou desconfigurou, né? É claro, aparece na De reportagem repente, uma o equipamento não estava nem pronto para a alta pressão que tem lá em cima, a gente não para sabe, nada né? disso. As pessoas que sabem muito julgar. O padre é burro, fizeram a música, né? Munhoz e Mariano fez o DJ mais louco que o padre do balão. Todo mundo deu risada, até o falecido Boechat falando na Band News, que foi a morte mais a besta do ano. Depois ele pediu desculpa no ar, na Band News FM, para a família do padre. Então, eu trato isso com muito respeito, né? Porque eu falei com a equipe de terra dele, que também estava perdida, todo mundo estava nervoso. Onde é que ele foi achado? Ele foi, alguns São dias... fragmentos, né, que foram achados. O que aconteceu? O último contato dele foi com as equipes às 20h50 desse dia. A equipe da RBS TV de Joinville estava numa central de rádio com o Corpo de Bombeiros. A última palavra dele é, meu Deus, uma coisa assim, Jesus, meu Deus, e não tem mais contato. Então, ele deve ter caído ali. Mais ou menos, depois que a gente fez o contato, ele começou a dar as coordenadas para a equipe de terra dele. Só que o primeiro contato dele era 50 quilômetros por meio do mar. Aí ele caiu provavelmente já a 16 quilômetros de Barra Velha. Alguns em Santa Catarina. Nossa, ele foi para o lado oposto do que ele queria. O vento levou ele para o sul, né? E aí alguns balões foram encontrados em Barra Velha e outros em Canasvieiras, no norte da ilha de Santa Catarina. O que me chama a atenção é isso, né? Manobrabilidade para isso. Como é que você manobra balão de gás hélio? Ele foi levado para o meio da tempestade. Os meteorologistas falaram. Ondas de 6 a 9 metros, ele realmente pode ter morrido em pouco tempo quando ele caiu no mar. E aí o corpo dele foi encontrado quase 2 meses depois, no litoral do Rio de Janeiro. Eu me lembro disso, me marcou isso. O local do corpo encontrado. Então você veja, o vento levou para o sul, a correnteza depois levou para o norte. É uma coisa completamente diferente. Mas assim, uma coisa que ele queria que era chamar a atenção para a Pastoral do Caminhoneiro, naquela época ele conseguiu, porque passou a se falar muito dela, né? Mas só que um ano depois, algumas reportagens foram lá e não tinha mais nem telefone, foi tudo abandonado. Ele chamou a atenção, mas não conseguiu a pastoral. Eu hoje não sei dizer até. Se ela existe, né? Mas um ano depois já não estava mais funcionando. Rapaz, eu me lembro que naquela época lá, o filme Up, Altas Aventuras, há pessoas que dizem que aquele filme da Pixar, Disney, foi quando quando ele muda a casa de lugar e tal, e vai atrás daquela ave, que era o sonho dele.
foi inspirado no padre. Enfim, que loucura, cara. Que Tem história muito maluca. meme que saiu, né? Eu lembro que fizeram piadinhas lá com Lost. Eu tenho, assim, Era o Lost que fazia sucesso na época mesmo, é verdade. então, foi eu mesmo. fiquei muito, assim, impactado. Eu cheguei em casa, assim, eu não conseguia, na época, falar com meus familiares, porque, pô, o padre desapareceu, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente tava tentando salvar o padre, né? É. E foi isso que me marcou. Pra mim, não foi Jornalismo nada é isso, né? engraçado. Não, na verdade, jornalismo é isso, é vivenciar as coisas. A diferença do grande jornalista, que é o caso do Dirk Lopes, para um Zé Mané no jornalismo que só quer aparecer, é isso, é vivenciar as coisas. Agora é o seguinte, você foi mexer com outro assunto também, Qual? contestado, Ah, pois é. que foi a maior guerra do século XX, que matou mais brasileiros, É. mas Canudos, que foi num lugar só, que não foi numa região tão grande, porque tinha lá, foi o Euclides da Cunha, né? Escreveu os sertões. Escreveu os Sertões. Ficou famoso, né? Canudos teve o Antônio Conselheiro e Sim, uma figura messiânica também. Também. Foi muito parecido Canudos com o Contestado, Dirk. Parecido. Inclusive, alguns veteranos de guerra de Canudos, do Exército, lutaram no Contestado. Foram 15 anos depois, né? Ao começo da Guerra do Contestado. O Contestado, eu fiz um web O documentário. Contestado começa em 12, né? 1912 a 1916. A primeira batalha do Irani, 22 de outubro de 1912. Eu gosto muito desse tema porque eu nasci no Oeste Santa Catarina, numa região contestada, que pertencia ao Paraná nessa época. O que acontece? O Paraná e Santa Catarina contestavam esses territórios. Uma região ali. Esse território era contestado no STF. E ali que surgiu a revolta. Mas não foi uma guerra do Paraná contra Santa Catarina. Na verdade, o que aconteceu? O governo federal concedeu para uma multinacional Madeireira. e também eles tinham tanto madeireira quanto a estrada de ferro. Era Brasil Railway Lumber era o nome da madeireira e Brasil Railway era a companhia que fez a estrada de ferro. Mas era todos do Percival Farquhar, um mega empresário da norte-americano. Madeira Mamoré, que ficou famoso depois. O Percival Farquhar, ele foi personificado naquela sede Mad Maria da Rede Globo. Tony Ramos foi o personagem do Percival Farquhar. Era um empresário americano que teve a concessão do governo federal no começo do século passado para construir a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande. Para quem é de fora, assim, não consegue entender como é que foi construído o interior do estado de São Paulo, o interior do estado do Paraná. Aqui nós tivemos grandes companhias de trem que vinham ou pela mão dos ingleses ou pela mão dos americanos e eles queriam explorar madeira, principalmente. Aí faziam a construção da estrada de ferro. No norte do Paraná, a Companhia de Melhoramentos do Norte do Paraná, na época, ganhou a linha férrea toda lá e 30 quilômetros de cada lado por onde passava a ferrovia. Quer dizer, os ingleses trocaram ferrovia por terra. E até hoje a companhia ainda tem algumas terras em Maringá, um monte de lugar. O mesmo aconteceu lá com o Contestado. No Contestado foram 15 quilômetros para cada lado. Acontece que, se você olhar os mapas da época, achavam que ali não existia ninguém. Só que... Existiam comunidades ali, né? Os caboclos moravam lá. Tinha muita gente que morava lá. E eles não aceitaram essa expulsão das suas fazendas, né? Das fazendas, não, das terras que eles moravam. Foi um conflito agrário? Foi um conflito agrário. Como aconteceu também no Paraná, a revolta dos poceiros do Sudoeste, foi uma das primeiras, né, conflitos agrários do país. O que acontece? Com essas benesses do governo federal, 15 quilômetros para cada lado, eles instalaram 2 madeireiras enormes em Santa Catarina, em 3 Barras e também em Calmon, e começaram a explorar araucárias, milhões de araucárias. O nosso falecido Jorge, que eu sempre conto, ele foi produtor do meu Paraná e trabalhava comigo, eu consegui, por levar esse tema na RPC, ele conseguiu produzir 3 programas do meu Paraná sobre o Contestado, até uma minissérie falando disso. Então eu sempre fui apaixonado por esse tema, mas eu queria fazer um documentário e achar as pessoas, achar alguém sobrevivente. Você achou sobrevivente? Então, achei uma pessoa. Aliás, peraí, só deixa eu chamar os nossos anunciantes aqui, aí você já me conta o nome certinho e tudo mais, como é que a gente acha para ver o seu documentário. Lembrando que Os Locutores está sempre sob o oferecimento, a parceria, a amizade do Colégio SEB Dom Bosco. Matricule seus filhos lá na sede do AU. Não é em todas, mas na sede do AU é que a gente indica sempre. Quendai-se, o melhor açaí do mundo, está aqui na nossa região metropolitana, é bom demais. Aí você escolhe se você quer enfiar aquele monte de coisa que a turma põe ou se quer comer açaí. Açaí com gosto de açaí. Dirk Lopes, como é que é o nome do teu documentário? Chama Órfãos do Contestado. Então você foi procurar pessoas. Fui procurar sobreviventes de primeiro grau e de segundo grau, né? Porque e achou alguém que viveu isso? Então, achei uma pessoa. O Estadão. Caramba, você achou uma pessoa? Achei uma pessoa. Mas com quantos anos?
114. Na época, Eu achei em janeiro de 2020 uma sobrevivente do massacre de Santa Maria. ela era de 1906, então. Nasceu em 1906. Caraca. E ela foi uma sobrevivente do massacre de Santa Maria, que é um reduto. É uma comunidade, né? Uma localidade, vai. Viveram 20 mil pessoas. Lá hoje só tem uma placa. Então foi dizimada essa comunidade. Fica no limite de municípios de Timbó Grande com Lebon Regis. Eles chamam lá o coração do contestado, o Lebon Regis, as pessoas de Lebon Regis. Então, o que acontece? Mas eu não vou dar todos os detalhes, porque é uma história de 4 anos. Você precisa assistir também, né? Vejam no meu YouTube, Dirk Lopes. Eu devia ter colocado contestado, mas se procurar no Google contestado, Dirk Lopes vai já direcionar. Caramba. Tem já 38 mil visualizações em 4 anos. E, bom, o que acontece? Uma guerra sangrenta, as pessoas não aceitaram ser expulsas, os próprios trabalhadores da Estrada de Ferro, quando acabou a estrada, ficaram desempregados e engrossaram esse movimento. Viraram trabalhadores pedindo terra também. E daí tinha o messiânico lá também, que era o José Maria, o monge José Maria. Tinha uma lenda aqui que vários monges passaram pelo Paraná, o monge da Lapa, o monge... Então, o José Maria era... Um ermitão. O que se fala é que ele era um desertor da Polícia Militar do Paraná, José Maria Boaventura. Mas era o monge José Maria. Na época, o João Galberto, que dá nome à rua, né, daqui de Curitiba, era o comandante da Polícia Militar do Paraná. Ele foi destacado para ir lá e falou que ia trazer eles amarrados no lombo do cavalo. Aconteceu que na primeira batalha no Irani, morreram os líderes dos dois lados. O João Galberto foi morto a facões e o monge também foi morto com tiro. Tem lá 23 pessoas que morreram, né? Tem a vala dos 21, que além dos dois líderes, foram enterrados soldados da PM e revoltosos no mesmo lugar. Isso eu mostro no documentário. Então, até uma coisa poética, assim, se na guerra eles não conseguiram se entender, na morte eles estão lá juntos até hoje. E até hoje não foram resgatados esses corpos. A Polícia Militar já tentou há uns anos atrás, mas o Irani e Santa Catarina não deixou retirar de lá. Enfim, é um outro problema. O Paraná tem histórias de guerra, né? Você tem aí lá no Sudoeste, você tem essa do contestado, você tem a Revolução Federalista que passa por aqui com o Comercinho de Saraiva, e aí a gente tem a morte do Barão de Serra Azul no meio dessa história. O Cerco da Lapa, né? O Cerco da Lapa. E essas figuras que nós estamos citando aqui, todas elas participaram praticamente das duas, né? O João Galberto teve em uma, teve na outra, aquela coisa toda. Agora, era uma guerra de quem contra quem? Os estados se juntaram para dizimar a população foi para cima do estado, ou o governo federal é que mandou o exército e matou todo mundo? É que assim, o governo de Santa Catarina se alarmou com a presença desse pessoal lá. Veja, José Maria, ele começou a juntar as pessoas. Teve uma festa do Divino no reduto de Taquaraçu. É aí que começa a confusão, né? Exatamente. O reduto de Taquaraçu que fica em Curitibanos. Então, o governo de Santa Catarina achou que eles estavam querendo implantar uma monarquia, voltar. Porque a ideia, por era exemplo, o começo assim, da República. Não, e eu falo, talvez fosse algum resquício ainda da Guerra de Canudos ou da Revolução Federalista, que queria lá depor o presidente que não queria que assumisse fulano, que fosse feita uma eleição saindo do sul do Brasil. Aí você tem a Revolução de Canudos. Canudos, realmente, Antônio Conselheiro queria fazer uma comunidade ali, independente, monárquica. Não era o caso do contestado. O João Maria, eles tinham umas inspirações messiânicas, eles eram inspirados tinha o livro do Carlos Magno. Eles combatiam com 12 pares os 12 pares de França, cavalos. Tinha uma das combatentes, Rosa Maria, que combatia num cavalo branco. Eles tinham eles eram messiânicos. Ritualístico, né? Exatamente. Então, mas o que pegou foi o seguinte: o José Maria, ele era um curandeiro. Ele começou a fazer curandeirismo. E o prefeito de Curitibanos, era um coronel Albuquerque, ele tinha farmácia lá. Então, ele não gostou da presença do mundo e chamou as autoridades de Florianópolis. Florianópolis foi até lá. Para evitar uma guerra, o José Maria atravessa com esse pessoal o Rio do Peixe, que daí já era Paraná, para o lado do Irani, ficou numa fazenda de um amigo dele lá. Aí, a imprensa curitibana, né? O jornal A República, que era o principal da época, alarmou: olha, os fanáticos invadiram o Paraná. Então, tinha várias cidades, até onde eu vim, Xanxerê era uma colônia militar, Palmas. Eles estavam apavorados que iam invadir essas cidades. Então, o João Galberto foi lá para dar... Inclusive, ele cometeu um erro estratégico militar. Ele, em vez de mandar todo o destacamento para o Irani para combater esse pessoal, ele dividiu uma parte para defender Palmas. E aí, quando ele chega no Irani com menos efetivo... A turma estava lá. Estavam lá todos armados, né, até os dentes. E outra
coisa curiosa que eu falo no documentário, ele tem uma metralhadora Maxim que falhou. Uhum. Quando ela passa um riacho, ela falha porque ela molha. E essa metralhadora está no Guatupê até hoje. Tá Essa metralhadora era uma traquear que a gente fala, era da Maxim. É, Da então, matraca exatamente. que Ela, fazia ela matraquear no mandava muitas balas por minuto, decepava a copa de pinheiros, assim. Que loucura. Só que ela não funcionou. E aí, no mano a mano, no facão, No facão e na espada, né? Porque aí os caras ganharam, quer dizer, morreu gente de todos os lados. E como eles eram messiânicos, o que acontece? O monge, ele previu que 1 ano depois da morte dele, ele ia voltar, reencarnar. Então, aí, o que aconteceu? Passou um tempo, né, disperso a galera. Em 1913, houve mais uma festa do Divino, de novo lá em Itaquaruçu. E aí, as virgens disseram que tinham visões, que o monge tinha reencarnado e começou a reunir toda essa galera de novo. Então, o que aconteceu? Uma guerra de mais 3 anos, onde morreram mais de 20 mil pessoas, em vários redutos, Caraguatá. Santa Maria foi uma matança terrível. Eu fui até esse lugar, é de onde a Maria Simão, que eu consegui entrevistar, ela fugiu com 9 anos de idade com a família dela. A Mariazinha que você entrevistou, né? Maria Simão, Mariazinha. O que acontece? Daí o exército entrou na parada, também para combater os revoltosos. O general Setembrino de Carvalho, que trouxe todo o Ministério da Guerra, metade do efetivo do Exército Nacional, com obuseiro, bomba, e acabaram com a raça dessa turma, né? Tinha muita gente... Muito inocente morreu. Muita gente. Então, veja, criança... Taquaruçu mesmo teve uma matança, queimaram a igreja com pessoas dentro. Existe coisa... Bom, guerra não é boa para ninguém. Ninguém ganhou. Foi uma vergonha para o Brasil. Uma guerra tão grande que é tão esquecida, né? Quase ninguém fala do contestado. É uma vergonha para os brasileiros, tanta gente que morreu. Meu Deus do céu, que loucura. Veja então, tá? Os órfãos do contestado, tá lá. Dirk Lopes, você consegue achar. Mas vamos dar uma aliviada para a gente finalizar. Muito bem. O que você lembra da sua profissão, desses 78 anos de carreira? Mentira. Não. Desses 34 anos de carreira que você fala, Riva, isso aqui eu passei um aperto que é engraçado, porque tem muita coisa, né? Cara, um aperto que eu passei, eu fiz... Olha, eu já fiz uma conta, eu já ajudei a botar 7 bandidos na cadeia. 7. Ajudei. Não que o meu trabalho faz parte de um processo, né? Tem a polícia, tem o Ministério Público. A gente não é polícia, jornalista não é polícia. Exatamente. Mas a gente já conseguiu flagrar a ação de bandidos. Eu fiz algumas microcâmeras. Antes da morte do Tim Lopes, a gente fazia muito isso. Com a morte do Tim Lopes, a própria Rede Globo falou, temos que cuidar mais, tem critérios. Teve muito... E a gente não tinha muita noção do perigo. A gente ia ler e fazer. Por exemplo, a gente flagrou pessoas que limpavam multas, que é ilegal, óbvio, né? Outros estelionatários que estavam dando um golpe do para-raio, eles falaram que eles eram engenheiros e eram falsos engenheiros, vendiam para-raios, a gente filmou. Eu e um cinegrafista da RPC, o Tite, o Rafael Trindade, que está trabalhando até hoje lá. Só que nós fomos fechados numa sala com 6 pessoas e eu pensei, se esses caras descobrirem que a gente está filmando, a gente está ferrado aqui. Estão mortos os dois. Exatamente, mas a gente conseguiu filmar e mostrando ele, inclusive descobrimos um endereço quando eles iam atuar e filmamos de cima. Era perto da rua 24 horas. Eu liguei na TV, os caras estão indo fazer lá. Então, manda outra equipe lá. E filmaram, em cima de um hotel, filmaram os caras atuando. E aí, depois, quando a gente exibiu a matéria, no dia seguinte, nós mostramos o cara sendo preso, porque ele era um estelionatário. Então, a gente fez a investigação para a polícia prender os caras. A polícia às vezes espera mesmo, que o jornalista deixe tudo pronto. A justiça também espera isso. Dirk, são 34 anos de profissão, você ainda é um cara novo, 50 anos, aí na casa dos 50 anos, ainda tem muita lenha para queimar. O que era lá que hoje você fala que é completamente diferente? Qual é a sua perspectiva sobre o jornalismo? Da imprensa? Eu acho que, em geral, existia mais estrutura para tanto investigação, para viajar, mais orçamento. Tinha mais apoio para fazer. Porque as TVs, elas perderam, em geral, no Brasil, acho que no mundo, né, a importância para as redes sociais, infelizmente. Tem uma frase que eu adoro, do Humberto Eco, de 2015. As redes sociais deram voz aos imbecis. Antes as pessoas falavam besteira no boteco, no bar e ficava lá. Agora o cara posta uma besteira na internet... E ganha adepto, né? Tem engajamento. E tem pessoas que... Eu vi ontem uma pessoa falando assim, que ela provoca justamente para alguém rebater, para dar engajamento. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? As pessoas estão pensando nisso, não pensam mais no conteúdo. É um estado conflituoso o tempo inteiro, né? Não é verdade? Conflito, né? Então, e aí... muita fake news, as pessoas já não acreditam mais tanto na imprensa. Agora, a hora que a imprensa perder a credibilidade, porque a gente ainda tem a credibilidade. As pessoas veem a besteira na internet, mas vai ver no jornal se é verdade, né? Porque se foi apurado, o jornalista tem que apurar.
E outra coisa também, o jornalista não tem que aparecer tanto, o que tem que aparecer é a notícia, né? Então, esse é o problema da rede social, que a pessoa posta likes, stories e quer aparecer mais do que a própria notícia, né? Eu acho que é um absurdo isso. Isso precisa acabar, urgentemente. Aliás, o que a gente mais tem hoje é jornalista vaidoso e pouco eficiente. Pouco inteligente. É verdade, a gente tem a vaidade poucos é um problema da jornalistas profissão. que são inteligentes para fazer notícia. O que o pessoal quer é aparecer, é se destacar. Nunca o jornalista ou a jornalista são maiores do que a notícia. A notícia é a prioridade. Informação, gente, às vezes eu dou palestra e falo isso. Informação todo mundo tem. A diferença para o jornalista é que ele sabe o que é notícia. Porque a informação tá aí, tá na tua mão. Posso contar uma curiosidade? Mano. Eu morava na Nilo Cairo com a Mariana Torres. Né? Você não vai contar como você me conheceu, né? Ah, vou. Nossa, Pode. qual antes? 2009. Em 2009 eu fui na aula da sua esposa, Daniela Fogaça, que trabalhou na RPC. E era tua aula colega, né? Você foi ensinar a gente a falar sobre produção. eu fazia pauta e ela era repórter. Eu aprendi com os bons. Daí ela falou assim, vai dar uma aula de pauta na minha aula, lá na Uninter, né? Na Uninter. Daí Primeira turma da Uninter. Aí eu chego lá e a Daniela falou, tô pegando um aluno meu. Tá aqui o Rivarola. 22 anos ele tinha, o Rivarola. 22 anos. Conheci novinho. Aliás, quem tá operando a nossa mesa aqui também era aluno da Dani, da mesma época. O Adriano também tava lá. Olha só. Na mesma época. Que loucura, rapaz. E eu vi uma pauta que saiu no Jornal Nacional que era na minha quadra. Acho que isso que tá faltando para muitos jornalistas observar. Na Mariana Torres com a Nilo Cairo. Tinha um hotel lá chamado Hotel Tibagi. Agora é Meridiano, acho que mudou o nome. Era um dos mais antigos, o Tibagi. Daí eu percebi ali que a diária era R$33. Era no começo do Plano Real, faz 30 anos. Aí, o estacionamento no lado cobrava R$20 para um carro simples e 40 para uma van e tal. Falei, mas que absurdo, né? Loucuras do Plano Real. Aí a gente achou mais umas coisas lá. Um litro d'água era R$1, um litro de gasolina também. Pãozinho, leite. Aí, eu fiz essa pauta, o Edenilson Perim foi lá. Esse é o hotel, fez a passagem assim, ó. Aquele é o estacionamento que cobra até R$40. E esse é um quarto no hotel que é até 33. E qual é o estacionamento que tem? Café da manhã, cama. E ainda sai com R$7 no bolso. Então foi uma sacada. E aí saiu, acho que abriu o Jornal Nacional. William Bonner falou, loucuras do Plano Real. Né? E aí, você pula desse tamanho, né? Quando você faz um negócio que você vê. Que repercute, né? Exatamente. Então, muito bom, muito bem. Hoje o Dick Lopes está na Band trabalhando, tem outras ocupações também no jornalismo, já passou pela RIC TV Record, já passou pela TV da Assembleia, da Rede Massa. Então, um cara extremamente conhecido e trouxe histórias fantásticas pra gente. Esse eu posso falar que é mais louco que o Padre do Balão. Porque torce pro Coritiba, inclusive. O Coritiba eu escrevi 11 anos no site Coxanalto. Você... Como é que era o teu nome lá no Coxanalto? Sebastião Tabajara. Era ele o Sebastião Tabajara. Eu li esse lazarento. Sou eu. Eu provocava os caras do outro time lá, hein? Que a gente não cita nomes. Não. Torcida atleticana, um abraço pra vocês. A gente só é coxa, então a gente não fala o outro time. A gente fala o adversário e tal, não cita o nome. Dick, valeu. Obrigado pela tua companhia aqui nesse tempo. Ficamos aí quase 40 minutos batendo papo. E ficam as portas abertas. Sempre que você precisar falar qualquer bobagem, nós estamos aqui para ouvir, tá bom? Bobagem é comigo mesmo. Valeu, Dick Lopes! Lembrando que o nosso podcast, ele tem oferecimento do SEB Dom Bosco, do AU. Lembra de ir no AU, tá? Além disso, Candice. E você vai curtir, você vai compartilhar, você vai se inscrever, apertar no sininho, receber notificação, porque os locutores voltam aí no próximo episódio. Você vai acompanhando. Sorte, pai, gente. Valeu. Até mais.